Olá, eu sou Gargamel DK e esse é mais um Desconstruindo Solos. Hoje vamos analisar o solo de Back in Black, do AC/DC. Lembrando que o Desconstruindo Solos não ensina o solo na íntegra. A intenção é mostrar as ferramentas utilizadas e o processo de composição. Eu acho que todo mundo que gosta de rock and roll conhece pelo menos aquele maluco da guitarra chamado Angus Young. O cara que se esperneia no palco deitado, faz aqueles passinhos malucos e toca muita guitarra. O AC/DC é uma banda australiana e o Angus Young fala que quando ele começou a tocar, ele sempre endeusa muito o irmão, né, o Malcolm Young, que se foi, infelizmente. Mas ele fala que o Malcolm era um guitarrista muito mais completo que ele, que na verdade ele sempre solou. O Angus Young fala que ele sempre, falando dele, né, que ele sempre gostou de solar porque ele era o guitarrista solo, mas que ele mesmo não sabia praticamente nada. Que quem ensinou muita coisa a ele foi o Malcolm Young. Então ele fala que o Malcolm realmente ele era completo, ele sabia muito mais do que o Angus. O Angus Young, fica muito claro o processo de composição dele, de solo, que é a improvisação, né? Ele é perguntado muitas vezes sobre essa questão do AC/DC fazer músicas de 3 acordes. Ele fala que é isso mesmo e que o que eles podem, o que eles querem efetivamente transmitir é o rock and roll, a energia do rock and roll. Então seu processo de composição vem do improviso, daquela energia. Mas mesmo assim, ao vivo, ele faz alguns solos bem parecidos com o original. Então tem um pouquinho ali dele formatar de um jeito que ele realmente consiga depois fazer um pouco na linha que ele idealizou ali, improvisou, né? E gravou. E aí ele consegue ainda replicar isso aí, alguns solos mais marcantes, assim, a linha. Não é nota por nota, mas a linha ele segue a mesma. Então é isso, guitarristas. Vamos analisar a base do solo de Back in Black. A base está em Mi, e ele faz os acordes de Mi, Ré e Lá, tá? Sempre maiores. Né? E aí o que acontece? Ele tem uma inversão que durante a música acontece, que uma das guitarras acaba fazendo, que é a inversão do Lá com baixo em Dó sustenido. Tá? O baixo basicamente faz esse Dó sustenido. Mas tem uma guitarra também que faz de vez em quando, que faz como se fosse, né? Certo? E uma que faz mais quadradinho. Tá? Bem, o que mais tem nessa base? Tem um bordãozão, um misão que ele faz só um groovezinho, então ele faz. E tem esse Mi, Lá, tá? Ou seja, essa base, né, o solo que ele faz, a gente vai analisar agora em cima da base, e basicamente eu quero que vocês entendam isso,
é um Mi mixolídio, tá? Por que que é um Mi mixolídio? Porque a gente está falando do Mi, do Ré. O que que o Ré ele é do Mi? Ele é uma sétima, né? E aí depois você tem o Lá, que é o que de Mi? Uma quarta, certo? Então o que que você tem aqui? Você tem Mi, Ré, que é a sétima, e você tem o Lá, que é a quarta, certo? Isso caracteriza o quê? O modo mixolídio, o Mi mixolídio. Então eu vou passar aqui com vocês o Mi mixolídio, certo? Que tem as notas Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Si, Dó sustenido, Ré e Mi, tá? Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Si, Dó sustenido, Ré e Mi. Oitava, certo? E isso faz com que a gente possa utilizar notas do modo Mi mixolídio e também o que? A nossa querida pentatônica, certo? A nossa querida pentatônica, tão amada pelo Angus Young também. Vamos agora analisar a primeira frase. O que ele faz aqui é bem básico, né? Ele segue basicamente o Mi, o Ré e o Dó sustenido. Dó sustenido que é a terça maior do Lá, né? Ele faz exatamente essa linha da base. E aí usa a pentatônica, certo? Aqui tem um Blue Note, tá? Então, aí ele repete. Aí ele faz esse noisezinho aqui. Certo? Então, ele repetiu. E aí fez a pentatônica aqui, tá? Aí ele continua na pentatônica. Qual desenho ele está usando aqui da pentatônica? Né? Qual shape? A questão do shape é sempre uma polêmica, né? O shape, eu particularmente, é uma opinião minha, eu acho o shape importante sim no processo aí de estudo. Você saber exatamente todos os shapes e depois de algum tempo você começar aos poucos se desligando dos shapes, tá? Então, assim, é uma opinião minha, não é uma regra, isso aí cada um pensa de uma maneira diferente, mas eu acredito sempre que, para você que está começando a fazer seus primeiros solos, eu acho que é importante sim você saber os shapes, né? Não só da pentatônica, como da escala maior, enfim. E depois você vai fazer um trabalho de desligar um pouquinho dos shapes, você saber mais as notas, né? Para você exatamente não ficar muito refém dos shapes. Mas no início eu acho, é uma opinião minha, eu acho que é importante sim. Uma das características do AC/DC também é essa perfeita, por serem irmãos, né? Eu acho que tem muito isso, né? As duas guitarras são um complemento uma da outra, que é uma coisa impressionante.
Assim, vale a pena você perder um tempo. Esse disco, o Back in Black, é um discão. Vale a pena você dar uma escutada com carinho e ver como elas se completam. É impressionante isso. Então, voltando nos shapes, eu vou falar quais shapes que ele está usando aqui, certo? Então ele está usando o terceiro shape, né, de Mi menor na pentatônica, tá? Que aí seria isso aqui, ó. Certo? Ele tem o primeiro. O segundo. Você tem o terceiro. Certo? E aí você tem o quarto. E o quinto. Então ele usou aqui o terceiro e o quarto. Ok? Então vamos lá a frase. Pentatônica pura e básica. Mais uma vez. Outra curiosidade do Angus Young é que reza a lenda que ao lado do palco, né, ele agita muito no show, ele pula o tempo todo. Então, assim, é impossível, né? Ainda mais na idade que ele tá, ele continua agitando. Então não é fácil. Mas reza a lenda que no primeiro Rock in Rio, tenho amigos que tiveram lá no palco do Rock in Rio, no primeiro, e falam que realmente essa lenda ela é verídica. Que tem um balão de oxigênio ao lado do palco, que ele eventualmente vai lá para pegar um arzinho para continuar fazendo aquelas maluquices dele. Então agora a gente vai para a próxima frase. Mais uma vez. Bom, aqui, usando o primeiro desenho da pentatônica de Mi menor. Percebe que ele, por enquanto, ele não faz nenhuma menção à terça maior do Mi. Tá? Não usou, tá? Por enquanto ele está usando só realmente a pentatônica. Então, mais uma vez. Aqui ele faz. Aí a próxima frase. Certo? Tem vários double stops aqui, tá? Double stops é quando você toca duas cordas juntas. E agora? Mais outro lick da pentatônica de Mi menor. Saiu disso, ele vai para aquela frase que é em cima novamente da base.
tá? Aí ele vai para um lickzaço da pentatônica, né? Aí volta. Nesse final ele dá umas esbarradazinhas no Mi e no Si aqui, tá? Não é constante, tem hora que ele esbarra, tem hora que não, tá? Mas dá para escutar lá uma sujeirinha, esbarrando realmente na Mi e na Si. E aí ele faz esse... para finalizar, que é em cima do... Então a gente assim finaliza o solo. E eu queria aqui, na verdade, deixar aqui um registro que efetivamente ele não misturou o mixolídio, a terça maior ali do Mi maior, né? Certo? Ele não misturou nesse solo. Ele usou realmente mais em cima da pentatônica menor, priorizando ali a terça menor de Mi. Então vou dar um exemplo aqui. Se o Angus Young resolvesse colocar essa terça maior e misturar um pouquinho com a menor, com a pentatônica menor, tá ok? Vamos lá. Então dei um exemplo aqui de como seria se misturasse a maior com a menor, né? Eu sempre considero que essa mistura, claro, respeitando a harmonia. Eu sempre considero que essa mistura é uma mistura bem positiva, ela vai sempre agregar mais o seu solo, né? Mas não é uma regra. Isso aí você pode, na verdade, compor da maneira que você achar mais conveniente, tá? Que soar melhor para você. Então é isso, guitarrista. O Desconstruindo Solos vai ficando por aqui e espero mais uma vez ter contribuído no seu processo de composição e improvisação de solos. Valeu, gente! Tchau, tchau!